Finalmente a gente vai conseguir terminar, a gente vai fazer o último vídeo da playlist, mas eu achei que eu não podia falar pouco, não. Aliás, eu até gostaria, eu tentei dar uma corrida aqui, mas era importante destacar certas coisas para vocês. E hoje eu não tenho dúvidas que acaba, porque tá pertinho do fim. Ó, esse livro aqui, Poder versus Força, escala do David Hawkins, de todas as frequências, estados de consciência. E a gente estava no nível 540, amor incondicional e alegria. E eu até trouxe uma experiência para vocês do encontro passado, dá uma olhadinha lá, ficou legal, eu acho. E não foi por orgulho, não foi para dizer nada, porque eu não me encontro nesse nível, mas eu tive experiências. Imagina pessoas que têm experiências de quase morte, elas têm muito conhecimento de níveis muito grandes. Eu não tive experiência de quase morte, mas eu bati na porta e eu consegui ter várias experiências, que foi mais ou menos como se Deus dissesse assim: olha, Carla, eu vou deixar você ficar aqui um pouquinho e você vai visitar esses níveis todos aqui. E aí depois você vai voltar para casa com alegria, com vontade e vai ajudar a trazer mais gente de volta para casa, porque você viu que é uma paz, uma alegria, uma felicidade tão grande estar nesses níveis mais altos, que não é primeiro bem-aventurança, né, um dos níveis, e o outro de ter essa alegria por estar sentindo esse amor incondicional. Tá bom, conheci tudo isso. Depois quebrei a cara. Por quê? Porque eu senti o lado feio, assim, da nossa vibração e de como a gente vibra na Terra, porque ainda é muito denso aqui e o nosso nível que predomina é muito baixo. Então, pelo menos eu tenho um norte para onde seguir. Não me julgo melhor do que ninguém, todo mundo pode. Eu só quis dizer isso para mostrar para vocês que eu conheci, para entender que a gente pode ter vários santos entre nós, apesar de serem poucos, né? Que a gente pode chegar à santidade, apesar de nem sempre ser o que a gente quer ainda, porque a gente ainda está pegado em outros níveis. Mas eu digo que não tenho medo de perder a individualidade, porque outras coisas vêm por acréscimo e são maravilhosas. E você não perde a individualidade, mas você simplesmente soma e vira uma possibilidade de amor e alegria. Mas eu ainda tô empacada, gente. Tô indo, não sei. Pra chegar vai demorar. Voltei pro nível de todo mundo aqui, né? Então a gente segue. Ó, eu vou fazer o seguinte aqui, eu vou só ler algumas coisas importantes desse nível do 540, apesar de ter lido no passado, porque a gente tá verdadeiramente pertinho do fim. 540, amor incondicional, alegria. Então é a alegria mais pura. Não depende do que é externo, brota internamente e também é o nível de cura e espiritualidade, baseado em grupos de autoajuda. Para acima dos 540, encontre-se os santos, curandeiros espirituais e estudantes de espiritualidade avançada. Então é aqui que o verdadeiro amor brota nos corações e todos nós estamos aptos a encontrá-lo. Para sermos, imagina, uma vez, gente, eu vou contar rapidinho, prometo, para poder terminar hoje. Mas eu estava também, eu estava apaixonada. Quando você está apaixonado, seus níveis também sobem, né? E eu era tão nova, tinha 20 e poucos anos. E duas experiências incríveis aconteceram. Uma experiência foi que meu namorado tinha acordado, eu ainda estava dormindo, e eu estava entre dormir e acordar. E aí eu senti que eu era uma rosa. E eu senti quando teve a polinização, eu senti como estava nascendo, eu senti quando veio o sol e ele era forte para o meu corpo, eu era as pétalas da rosa. E aquilo foi abrindo, abrindo, e era forte. E aquilo era meio dolorido, assim, e eu senti tudo aquilo. Quando eu terminei de sentir tudo aquilo, meu namorado chegou com uma bandeja de café da manhã e com a rosa aberta naquela proporção que eu tinha sentido e tinha chegado. Então, imagina essa sensação de unidade, né? E uma outra coisa que aconteceu também, enquanto eu estava com ele nesses dias, é que eu também fiquei entre dormir e acordar. E eu tinha visto uma morte que tinha me chocado muito, que foi a morte da princesa Diana, porque chocou o mundo inteiro, né? Enfim. E aí eu tava meio triste considerando sobre a morte, a vida. Hoje eu já não tenho essas considerações, sou diferente, mas na época eu tinha ainda. E aí quando eu fiz uma saída do corpo, né? Involuntária, mas que prendi a consciência para isso, eu fui num lugar em que era em meio à natureza e tinha seres humanoides que eram mais energia do que físico. E eu senti uma paz, um amor, uma felicidade tão grande no meio deles. E aí eu pensei, puxa, agora eu posso morrer em paz, porque existem lugares que têm, assim, né, pessoas, né, seres que estão vivendo numa dimensão de amorosidade tão grande, então tá tudo certo, tá tudo bem. Bom, então é isso, né? Agora eu vou parar de contar história, que eu tô uma contadora de histórias perfeita, para poder terminar esse vídeo hoje, hein? Vamos lá. Atitudes de enorme paciência e persistência,
e uma atitude positiva frente à vida e adversidades prolongadas. Compaixão. A pessoa nesse estado de consciência tem um efeito notável sobre os outros. São capazes de dirigir o olhar prolongado que induz um estado de amor e paz. Uma presença sentida. Quando você está perto dessas pessoas que estão nesse nível, você sente uma presença diferente, né? E fenômenos anormais acontecem, o que provém do campo que o indivíduo participa. Então imagina que é um nível de poder tão alto esse do amor incondicional que milagres, situações assim que você não vê de forma cotidiana, elas passam a acontecer. E o que seria até contra as leis da física, né, habituais que a gente está. E ele fala que esse poder não é que vem da pessoa, vem daquele campo que ela participa, né? Então vem de acessar muito dessa energia da fonte e que essas pessoas que estão vibrando aqui sustentam. Sendo de responsabilidade e desejo de se utilizar desse estado de consciência para o benefício dos demais. Descoberta de quanto mais se ama, mais se pode amar. Eu falo que pessoas sem experiência de QM tiveram experiências que tais, né? Que eu também tive, mas porque eu bati na porta, né? Não foi uma QM, mas foi algo que trouxe. 600. Paz, transcendência, autorrealização e consciência divina. Quando esse estado é alcançado, a distinção entre objetivo e subjetivo desaparece. Geralmente se retiram porque entram em êxtase, perdem um ponto de referência. Outros trazem grande ajuda para a humanidade. Eu já tive algo que chamava de samadhi, mas assim, foi muito rápido, né? Foi uma coisa assim, em sonho, não foi acordada, mas foi nessa época que eu estava procurando demais. Então eu nunca usei droga, né? Usei só drogalista, bebida, mas eu parece que estava fazendo amor com o universo. Então foi uma coisa assim de é inexplicável, né? Não sei se quem usa heroína, sei lá, não, eu aconselho ninguém a usar, acho que deve ser maior do que isso. Não tem explicação, não tem explicação. Eu sei que eu acordei sem poder explicar para ninguém e ainda não posso. Não tem palavras para dizer o que é isso. Senti isso, senti, mas foi muito rápido. Então, desculpa se eu tô contando para vocês. Eu não sei se eu deveria contar ou não, mas é porque eu não vivo aí, tá? Eu não sou um ser iluminado, como eu disse, eu voltei, regredi, voltei onde eu tava, porque eu nunca avancei, eu só tive experiências, tá? Então foram experiências para me mostrar o que aquelas coisas significavam. Então, olha, Carla, vem pra cá, continua caminhando, erra bastante, cai feio, faz coisa errada, que você tem como chegar. Então foi mais ou menos experiências de EQM. Só para poder dizer para vocês que tem uma luz no fim do túnel. Não se entristeçam. Eu sei que muita tristeza está chegando, que muita gente faz coisa errada, que é um momento complicado político e econômico, mas não se entristeçam, tá tudo bem. Tem muito amor, muita confiança, muita coisa que eu digo para vocês que é verdade. Não estou vivendo lá, mas vamos viver lá, vamos chegar. O que a gente tem aqui? Então é difícil, né? Acho que a pessoa que fica ali não vai querer voltar, não, pelo que eu senti, mas voltei porque eu não fui, eu só dei um passo ali, né? O observador e o observado se tornam uma coisa única, verdade. Grandes trabalhos de música, arte e arquitetura que calibram entre 600 e 700 podem nos transportar para níveis de consciência mais elevados. Bom, então foi assim, eu só tive uma experiência bastante pequena ali, então eu não posso dizer para vocês muita coisa. Aliás, não posso dizer nada, eu só senti, né? Só isso. 700 a 1000 iluminação é o nível dos grandes seres da história que originaram os padrões espirituais seguidos por multidões através de eras. Tudo está associado ao divino, com o qual muitas vezes eles se identificam. Ai, gente, ó, é lindo isso, né? Nível de inspiração poderosa. Estabelecem campos atratores que influenciam toda a humanidade através dos séculos. Pico da evolução da consciência no reino humano. O corpo é visto como uma ferramenta apenas. É o nível da não dualidade, mas da completa unidade. A consciência está em todo lugar igualmente presente. Por isso que eles podem fazer verdadeiros milagres, né? Porque o nível está em todos os lugares, eles acessam tudo, eles se comunicam com tudo. Por que que Cristo falou, né, para montanha, para que ela se mova? E a montanha pode se mover, literalmente, quando um nível de consciência desse chega. Pra gente parece impossível, né? Mas por quê? Porque a consciência está tão expandida, está tão participando das outras, da única consciência, mas em todas as coisas, que não tem obstáculo, né? A consciência está em todo lugar, igualmente presente. Krishna, Buda e Jesus Cristo, por exemplo. Agora, gente, eu vou finalizar, vai ser muito mais curto esse, mas é porque é o fechamento para dizer para vocês uma coisa. Pode ser que tenha pessoas que não tenham entendido quando eu falei sobre a visitação que eu fiz de alguns níveis de consciência. Pode ser que tenha outras que tenham gostado muito.
Mas pode ser que tenha aquelas também que tenham duvidado desses níveis. O que eu quero dizer, e continuo afirmando aqui para vocês, é o seguinte: eu só fiz isso de mostrar certos lugares que eu fui, porque eu queria muito que vocês soubessem, como eu disse no começo, da luz no fim do túnel. E para dizer uma coisa importantíssima, é muito difícil que para muitas pessoas que ainda estão vivendo sob o jugo de dogmas. Nesse canal nós não temos dogmas. Nós temos uma compreensão de abstração das coisas e estudo para elevação, para que a gente possa cada vez mais ser de ajuda para as nossas próprias vidas, para atingir o que a gente deseja e para fazer o bem para o maior número de pessoas possível que a gente consiga. Aqui, esse canal é para crescimento, é para reprogramação. A minha formação em hipnose e depois minha especialização em Quantum Healing, que é uma forma de hipnose avançada, é para que eu possa mostrar a vocês, para que eu possa auxiliar vocês a fazer uma reprogramação interior, seja por atividades coletivas que a gente vai passar a oferecer. Eu já tenho várias coisas prontas esse ano para clube de membros, para várias atividades que eu tenho certeza que vocês vão gostar, para quem estiver de fato interessado e não estiver só passeando por aqui. Além de atividades individuais, que são sessões de hipnose ou sessões de Quantum Healing, estou à disposição. Também life coaching, como coach, às vezes de forma combinada ou de forma apartada, para que você atinja suas metas, uma pessoa feliz, uma pessoa realizada que dá outros saltos na vida. Então, essas coisas que eu conto para vocês, e esse fechamento é para dizer o seguinte: os dogmas vão dizer para vocês que passaram seres por aqui, que vieram de outro lugar e que, de repente, certo ser que veio para cá era Deus. Aí você fala assim, bom, ele era Deus? Era, mas você também, de certa forma, é. Em verdade, Cristo diz, em verdade vos digo, sois deuses. O grande problema disso tudo é que nós temos que participar de forma mais pura possível da consciência. Enquanto o ego está mandando, a gente é e não é. A gente é, mas não manifesta. Não tem esse grau de consciência. Mas todos nós podemos chegar nesse grau de consciência. Nessa vida, não sei, pode ser várias vidas, pode ser nessa. Não deixa com que coloquem as amarras. Cristo, a contragosto dos poderosos, tentaram dominar a mensagem que ele trazia, porque num grau que ele estava, ele iria influenciar muitas pessoas, continua influenciando até hoje. Então, por séculos e séculos, milênios, né? E estão tentando caçar agora, porque viram que não conseguiram, estão tentando caçar cristãos. E por quê? Porque a mensagem que ele traz é verdadeira, mas ela foi deturpada. E quando a gente começa a estudar mais a fundo, a gente entende que ele falava em metáforas, porque cada um, conforme ia subindo de um grau de possibilidade de interpretação, ia entendendo com a razão e coração, e ia entendendo exatamente o que ele disse, o que ele fez, o que ele deixou. Então, não conseguiram! Então, eles tentam pela força, mas eles não vão conseguir, sabe por quê? Aqueles que vão atrás dos cristãos, pelo seguinte, eles podem matar o corpo é ferramenta, a mensagem fica. E outra coisa, eles calibram muito lá embaixo, que é nível de guerra, nível de raiva, né? Salvo engano, eles estão em 175, não sei, quando tentam fazer isso. A força que eles têm, a força física, é gritante, pode acabar com várias pessoas, terminar a vida, mas nunca acaba com a verdadeira vida dessas pessoas. É só o avatar que nós carregamos, né? E a gente pode sim subir, não para ser melhor do que o outro, mas para que a gente continue subindo cada vez mais, para que a gente possa despertar o Cristo interno, para que a gente possa verdadeiramente participar do trabalho que Cristo fez, para que a gente seja a manifestação da nossa centelha divina aqui, em todos os lugares que a gente for, independente de distância, de tempo. É isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Esse é o meu recado. Essa é a minha verdadeira alegria que eu sinto em todos os poros agora, de poder contemplar esse nível de iluminação que o Mestre Jesus, que Buda, que Krishna e todos os iluminados deixaram. Para mim, Cristo está mais perto no tempo, então eu consigo acessar mais fácil, né, pela cultura também que eu estou inserida, os ensinamentos dele. Mas tenho certeza que outros avatares também passaram e nenhum estava em competição. Como aqui a gente acha que tem que competir para dizer que é só um e não é o outro. Todos nós somos viajores e estamos no caminho de conquistar cada vez mais abertura
possibilidade de manifestação da luz que está em nós, tá bom? Um beijo grande para vocês. A gente se vê, a gente se fala no próximo vídeo e aí vai ter novidade. Aí já vão ser outras coisas, porque essa playlist termina por aqui. Muito obrigada se você gostou. Por favor, curte, compartilha. E a gente se vê, a gente se fala no próximo vídeo. Tchau, tchau. Beijo.